Fala galera, sejam bem-vindos ao programa História do Povo Pataxó, onde contamos a história do nosso povo pelo nosso olhar, o olhar indígena. Eu sou o Irá Pataxó e hoje falaremos sobre 5 curiosidades do povo Pataxó. Talvez algum de vocês já ouviram falar uma coisa ou outra que de vez em quando passa na TV sobre os povos indígenas. E pensando nessa pouca informação, hoje te convido a conhecer melhor a história do povo Pataxó. Mas antes disso, quem são os Pataxós? Esse povo é um povo indígena brasileiro, seminômade, de tronco linguístico macro-G, que era os mesmos do povo Machacali. Ou seja, existe mais de outros troncos linguísticos de povos indígenas diferentes. Atualmente, apesar de muitos indígenas saberem se comunicar bem em português, muitos povos lutam para preservar o seu próprio idioma. Um exemplo disso é o Patiohan, que significa linguagem de guerreiro e é ensinado nas nossas escolas indígenas do povo Pataxó, em comunidades da região do sul da Bahia, norte de Minas Gerais e outros grupos menores, como em São Paulo e Rio de Janeiro. E aqui no canal eu sempre trago a vocês música no nosso idioma, o Patiohan, com tradução em português, com intuito educativo e informativo. Então, por isso eu peço seu apoio para a gente continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui no canal. Curta esse vídeo, se inscreva caso ainda não seja um inscrito. E se você já se inscreveu, muito obrigado e ative o sininho. O povo Pataxó era um povo nômade. Antigamente, vivíamos no sul do Espírito Santo, a região de Belmonte, pela orla, sempre nas matas, próximo a rios e perto da praia, onde havia facilidade em encontrar alimento e subsistência. Lugares estratégicos para também se esconder de tribos inimigas. Caso alguém ficou com dúvida o que é ser nômade, nômades são povos que sempre estão se mudando, geralmente após a escassez desses recursos. Porém, havia também outros motivos por trás disso. O cacique e os anciões analisavam vários fatores para considerar mudar de lugar. Fatores como o clima, as fases da lua, já que alguns dos recursos dependem das estações do ano, época de marisco, de frutas, entre outros. Após avaliarem bem todos esses fatores, a decisão de se mudar era tomada. Os tapurumãs eram jovens guerreiros que sempre iam na frente para proteger sua tribo durante essa jornada. Esses guerreiros usavam seus arcos e flechas e tacacos e servia muito bem para proteger o povo que até hoje existimos. Segunda curiosidade, os pataxós confeccionavam suas vestimentas. Algo que muita gente pensa ou pensava é que os indígenas andavam e até hoje andam pelados. Isso, na verdade, desde antigamente, muitos povos indígenas, além dos pataxós, confeccionavam suas próprias vestimentas, chamadas em nosso idioma de Tupiçai. Isso aqui, por exemplo. Essas eram feitas de cipó, folhas de bananeira, casca de árvore ou penas. As penas eram e até hoje estão muito presentes dentro das culturas das suas vestimentas, como por exemplo nos cocares e os brincos. E hoje, infelizmente, muitas pessoas têm ideia errada sobre os indígenas. São pensamentos meio fantasiosos que é ensinado desta forma errada nas escolas. Hoje, assim, alguns grupos indígenas ou tribos mais preservadas, que vivem da caça e da pesca. Porém, ainda assim, eles não andam nus, pois como citei aqui, muitos povos confeccionam suas próprias vestimentas, como por exemplo, alguns povos da região amazônica. A terceira curiosidade, os pataxós fazem rituais. Os rituais do povo Pataxó é algo que ainda permanece vivo e forte dentro da sua cultura. O Aranguacantê, que é o lugar sagrado onde esses rituais acontecem, o mais popular é o Aranguaquiçã, realizado dentro da reserva da Jaqueira. Consiste em uma reunião em torno de cantos e danças, na busca de união e forças positivas para a aldeia, pedindo sempre proteção e agradecendo a Deus, Nhamisum, que é o Deus na linguagem em Patiohan. Atualmente é realizado o ritual dos mortos, a passagem da vida material para o espiritual. Há também o ritual do casamento e o batismo, sendo estes influenciados diretamente do cristianismo no povo Pataxó.
E aí, você já conhecia algum desses rituais ou está sabendo só agora? Comenta aí para eu saber depois. A quarta curiosidade: a cultura é baseada em respeito aos mais velhos. Assim como em muitas outras culturas, a do povo pataxó também tem grande peso em respeitar os mais velhos, os anciões, pois esses são os que carregam grande conhecimento ancestral, fundamental para toda a aldeia. Acredita-se que, quando um ancião morre, seus ensinamentos e o respeito por ele se mantém vivo dentro de cada indivíduo. Cada indígena que morre deixa uma semente plantada, pois os anciões são toda a fonte de inspiração e sabedoria, sendo esses ensinamentos passados de pai para filho, de forma verbal, oral. Um bom exemplo disso é todo o seu repertório em conhecimento medicinal e ritualístico. Atualmente, esse conhecimento é passado para livros, alguns documentos e até sites. A quinta curiosidade: a cultura pataxó permanece viva. Atualmente, o nosso povo passa por um momento de resgate da cultura, pois por motivos históricos quase perdemos toda a nossa tradição e essa cultura. E até hoje temos indígenas que tentam mudar o rumo da nossa história. Nossa luta não é mais apenas por território. Hoje a nossa luta, a luta dos povos indígenas, é também por um espaço na sociedade, por poder para proteger o seu povo. Lutas por direito que, mesmo estando no papel, não acontecem na prática. Temos hoje influenciadores digitais que tentam lutar por esses direitos e mostrar essa realidade no mundo digital, e também alguns representantes em Brasília. Mas ainda assim, com todo esse esforço, essa mobilização acaba sendo insuficiente. Atualmente, há 36 aldeias distribuídas em 6 territórios no extremo sul da Bahia: Águas Belas, Aldeia Velha, Barra Velha, Ibiriba, Coroa Vermelha, Mata Medonha, situadas nos municípios de Santa Cruz Cabrália, Porto Seguro, Itamaraju e Prado, e também no norte de Minas Gerais. Em algumas localidades é nítido que temos problemas causados pelo álcool e drogas, algo que é muito preocupante, por ser aldeias em regiões urbanas. Estas estão sempre em contato com centros urbanos. Mesmo com muitas adversidades, o povo pataxó sempre está lutando pelos seus direitos e reconhecimento, e vem se aumentando cada vez mais, mesmo com a dispersão causada em 1951, que é um assunto que abordaremos no próximo vídeo. E se você já sabia de algumas dessas coisas, ou ficou sabendo só agora pela primeira vez, deixa aí nos comentários que eu quero saber. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like e comentar aqui o que você achou mais interessante. E até a próxima.